Estou gravando agora. Quem está lá em São Paulo? Ah? Hoje aqui é o dia do aparecimento de Srila Prabhupada. E de madrugada eu estava caminhando. Madhava Lila? Não. Não é Madhava Lila, não, rapaz. Tá. Ah? Mahajone. Vou dizer Mahajone. Hoje é de madrugada. Eu estava caminhando, cantando japa. E, obviamente, meditando em Prabhupada. E senti-me muito agradecido, muito afortunado, abençoado de ter um mestre espiritual. E claro que Prabhupada é o grande acharya para todos nós. Quem está lá atrás? O Chandramukha? Oi! Ah, tem gente boa lá. Ah, sannyasi fino é outra coisa, né? Oi, Chandramukha Swami, que saudades! Eu é que estou com saudade, Tiago. Mudou ou não? Hã? O senhor mudou de apartamento ou não? Ah, não, mudei os móveis. Sim, eu estou agora perto da UCLA, não estou mais em Santa Mônica. Então, Prabhupada, eu dizia que sinto-me tão afortunado que Prabhupada era uma pessoa tão real, se posso usar esse tipo de linguagem, no sentido que Prabhupada não era para nada fanático, ele era firme, ele era constante e fixo assim nos princípios importantes, sem ser fanático, para nada. Ele tinha uma flexibilidade, digamos, apropriada e um pragmatismo muito maduro, uma maturidade espiritual, que Prabhupada é uma pessoa, um líder espiritual que entendeu perfeitamente esse verso famoso que Smartavyak satatam Vishnu Vismartavyo najatu chit Sarve vidhi nishedhakshu etayoreva kinkara. Um verso importante que Prabhupada citava, que Smartavya, que significa que deve ser lembrado. Smartavyak satatam, sempre Vishnu, que Deus, Senhor, Vishnu, Krishna, deve ser sempre lembrado e vismartavya, e jamais esquecido. Em sânscrito, esquecido é como deslembrado. Então eles dizem smartavya e vismartavya. Então Vishnu deve ser sempre lembrado e jamais deslembrado, ou jamais esquecido. Smartavyak satatam Vishnu vismartavyo najatu chit e sarve vidhi nishedhakshu. Todos os mandamentos, injunções assim positivas que você deve fazer tal coisa, e proibições, nisheda. Vidhi é uma regra positiva que você tem que fazer, e nisheda, uma proibição. Então, este verso diz que todas as regras, injunções positivas, são servas de uma. Tem uma injunção.
E todas as outras injunções são servos dela, que é de sempre lembrar de Krishna. E todas as proibições são servos da proibição de nunca esquecer Krishna. Então, Prabhupada entendeu perfeitamente a importância de uma vida regulada. Prabhupada estava lidando com hippies ou ex-hippies. Uma vez, um repórter perguntou a Prabhupada, eu disse a Prabhupada que o senhor fala de hippies, o que é um hippie? E Prabhupada deu uma risada e disse, você sabe melhor que eu. Daí ele disse algo maravilhoso. Então, Prabhupada entendeu perfeitamente a importância de vida regulada, de sadhana bhakti. Ao mesmo tempo, ele nunca esqueceu que o propósito de toda regra é simplesmente de se lembrar de Krishna, de amar Krishna. E Prabhupada sempre encontrou uma maneira para todo mundo se lembrar de Krishna. Uma vez Prabhupada disse que se uma pessoa bêbada, ela deve meditar que Krishna é o sabor do vinho que ele está tomando. Então, esse pragmatismo, Prabhupada nunca ficou confuso entre, digamos, regras fundamentais e detalhes, uma categoria que eu já falei bastante, até o ponto que alguns líderes já não aguentam mais. Você sabe que já falou bastante quando as pessoas não aguentam mais. Então realmente, Prabhupada nos deu uma estrutura perfeita. Prabhupada ensinou perfeitamente a ciência de sadhana bhakti e, ao mesmo tempo, ensinava sempre a importância primordial de amar Krishna, de pensar em Krishna. E realmente nós temos uma linha histórica desse pensamento, porque quando eu fazia pesquisas para meus ensaios, um ensaio sobre resposta a um devoto senior, que realmente eu fiquei, como dizer, impressionadíssimo vendo quão pesado era Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nesse ponto. Ele realmente, como se diz no Brasil, soltou os bichos. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele fala, inclusive, como eu citei no meu ensaio, que o pior tipo de assim chamado Bhakti Yoga, o pior tipo são as pessoas hipócritas que pensam que a essência de ser um Vaishnava pode ser reduzida a usar um certo tipo de roupa ou pintar o corpo com marcas de tilak e por isso eles pensam que são melhores que todo o resto do mundo e ficam muito orgulhosos e até rejeitam, odeiam outras pessoas. E Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta, porque é interessante, porque Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda lidavam com, podemos dizer, lutavam com dois públicos fanáticos. Dois públicos. Um público era o público hindu, que durante os tempos de Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta ainda tinha esse fanatismo do brahmanismo, essa vaidade de casta, e de pensar que só nós, e nem pessoas de outras varnas contam, e muito menos estrangeiros são um lixo.
Então ele tinha que lidar com esse fanatismo que não admitia a possibilidade de reconstruir uma classe bramínica que estava em plena decadência e que precisava urgentemente de uma reconstrução, de ser outra vez edificado, digamos. E ao mesmo tempo, Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta pregava no mundo uma colônia inglesa na qual os chefões, os ingleses, eram cristãos e achavam que os indianos eram paganos e pior que isso, paganos, digamos, do pior tipo, idolatria e mil coisas assim que ofendem a única verdadeira religião que foi pregada em Jerusalém. Então esses grandes acharyas tinham que lidar com dois públicos. Claro que todos os ingleses não eram fanáticos, nem todos os indianos. Mas os fanáticos tinham ainda muita influência, muito poder cultural, digamos, e até político. Então, por isso, Bhaktivinoda e Bhaktisiddhanta falam em termos bem pesados, bem, digamos, sem medida o golpe. Eles falam do mal, da maldade, do desastre espiritual e cultural, do fanatismo, do sectarismo. E Prabhupada, chegando na América, onde vale tudo, né? Que um grau de liberdade quase exagerado, então Prabhupada não tinha que lidar exatamente com o mesmo grau, pelo menos na América, dos acharyas prévios, mas ainda assim, nós temos que encontrar o universalismo do Vaishnavismo sem, digamos, jogar fora os detalhes importantes. Universalismo não significa que Krishna é simplesmente um nome de Deus. Não, Krishna é Krishna. Mas porque o universalismo, inclusive, é dado como definição do Paramahansa. Então, para os, digamos, aspirantes a ser cisneiros ou cisnes, é muito importante um ponto que expliquei também, eu acho, quando eu falava com os devotos em Novo Gokula. Chandramukha Swami, você estava lá, né? Toda parte. E que o Paramahansa, a definição quase primordial do Paramahansa, é um Vaishnava que pode ver todo mundo como parte integrante de Krishna e que pode ver que todo mundo está já ocupado em serviço a Krishna, no sentido que Krishna é a verdade absoluta, como o Prabhupada explica na introdução do Bhagavatam, a diferença entre o conceito de Deus e o conceito de verdade absoluta. Então, Krishna sendo absoluto, mesmo as pessoas que aparentemente rejeitam Krishna, ou que não aceitam Deus sob nenhuma forma, a verdade é que Krishna é tudo, Vasudeva Sarvam. Então, uma pessoa que está rejeitando Krishna, ou rejeitando Deus, está simplesmente tomando um curso oferecido pela Universidade de Govinda. No sentido que mesmo a experiência do ateísmo é simplesmente um curso dentro do currículo
que leva, em última instância, a Krishna Prema. E para poder chegar nessa perfeição de Krishna Prema, amor puro por Krishna, uma pessoa tem que ter passar como se um verão um pouco selvagem, né? Como às vezes tem pessoas que para o verão tiram férias e fazem coisas que não fazem normalmente, né? Festa todo dia. Mas, num sentido, isso faz parte do processo de amadurecer, né? Tirar os bichos e finalmente deixar os bichos longe. Então, o ateísmo é simplesmente um curso no currículo, porque muitas pessoas têm que passar por aquilo para poder voltar a Krishna, a Deus, com maior compreensão. Então, nesse sentido, qualquer atividade, mesmo a atividade mais demoníaca, a pessoa está dentro de um sistema educacional que, em última instância, leva a Krishna. E claro que as pessoas que fazem mal vão, apanhar, vocês dizem. Levar uma surra, né? Então, pelas leis de karma, mas nesse sentido, um Paramahansa pode ver que todo ser vivo, mesmo uma alma dentro do corpo, muito cobiçado de uma verme ou algo assim, então, que cada alma neste mundo, uma alma que está no corpo de árvore, ou no corpo de um demônio, que tudo faz parte do currículo, da educação da alma. Então, por isso, ninguém está fora do sistema de Krishna. Ninguém está desligado de Krishna. Eles imaginam, sonham que estão desligados. Mas em todo momento estão participando dentro do sistema criado por Krishna, que leva finalmente a ele. E por isso um Paramahansa pode ver todo mundo, e não só assim, mas também porque existe um fato existencial. Por exemplo, obviamente todo mundo nasce como membro de uma família. Então, uma pessoa com uma febre alta que está delirando pode esquecer a família, gritar, não, que não te conheço. Mas a família entende que essa pessoa é sempre membro da família, mas que está delirando agora. Então, assim mesmo, um Paramahansa pode ver que toda alma faz parte da única família que existe, que é a família de Krishna, mas agora que a alma está delirando, como Donald Trump, por exemplo. Então, bom exemplo de delírio. Então, mas um Paramahansa pode ver isso. Mas o ponto-chave que eu mencionei também no Gokula é que você pode medir seu avanço espiritual vendo até que ponto você não sente separação de outras almas. Assim como, por exemplo, para uma criancinha, tudo é perigoso. Os pais dizem, você não pode aceitar doces de pessoas estranhas, né? Você já aprendeu isso? Então, uma criança que é muito vulnerável e que não entende o mundo, assim, não fale com pessoas estranhas e tem que ficar em casa, não pode sair sozinho. Então, a vida espiritual começa com um segundo nascimento. Por isso, os brahmanas são chamados Dvija. Duas vezes nascidos, Dvija. Interessante, existe muito humor em sânscrito, por isso a mesma palavra Dvija também indica pássaros e dentes. Porque os pássaros nascem duas vezes, né? Primeiro sai o ovo
e depois o passarinho sai do ovo, e também dentes, né? Que nascem duas vezes. Então, Dvija significa Brahmana, dente ou pássaro. Mas assim como nós temos um segundo nascimento quando aceitamos seriamente a consciência de Krishna, mas isso também significa que temos uma segunda infância, e tem pessoas que estendem mais ou menos indefinitivamente essa infância. Mas a ideia é que devemos transcender essa infância espiritual e chegar a uma certa maturidade espiritual. Então, essa vida, institucionalizar essa consciência em que de ter medo de tudo e não se identificar com ninguém que não esteja vestido como eu, ou que não esteja exatamente como eu, que é pessoa estranha, perigosa. Sim, talvez em certo estágio, certa etapa da vida espiritual, obviamente, o nível infantil, isso pode ser necessário. Mas, por exemplo, eu tenho, como todo mundo, tenho uma família. Quando eu fui estudar em Berkeley, na universidade, não esqueci minha família. Então, um Vaishnava mais avançado sente uma verdadeira irmandade com todo o ser vivo. Um Vaishnava avançado. O sintoma de avanço espiritual não é de se separar cada vez mais. Ele é avançado porque ele nunca fala com ninguém que não seja devoto ou não seja vítima, quer dizer, ouvinte da pregação. Quer dizer, essa consciência de levantar muros contra o público, muros culturais, isso é sintoma do neófito. E o sintoma do Vaishnava avançado, inclusive Paramahansa, e esse sentimento genuíno que, por um lado, de estar bem firme, bem fixo na consciência de Krishna, bem fixo, bem forte na prática espiritual. Um Vaishnava que não esquece que eu sou seguidor de Prabhupada, que eu sou servo de Krishna. Mas, ao mesmo tempo, mesmo com essa segurança, com essa força espiritual, uma capacidade e até inclinação de abrir o coração a todo o ser vivo. E de baixar os muros. Como nós temos agora, talvez podemos dizer narcisista Shrestha, melhor dos narcisistas, um candidato agora à presidência americana, que está querendo construir muros. E então eu vejo que os Vaishnavas, quando alcançam uma posição que já lapidaram o coração, né? Chandramukha me pagou para esse comercial. Então, se me paga mais, eu menciono de novo mais tarde na conferência. Tá. Então, o mundo precisa e depende de Vaishnavas que são suficientemente avançados como para se manter firmes, fortes, fixos na consciência de Krishna, na prática, mas ao mesmo tempo realmente abrir o coração a todos. Não como técnica de vender algo. Tudo bem, como vai? Estamos aqui hoje. Não assim como técnica comercial divina, mas como uma verdadeira empatia, um verdadeiro carinho para com todos os seres vivos. E quando o mundo sente esse carinho da gente,
esse carinho, essa... Porque somos nós, vamos dizer assim, em última instância, ou a tarefa, a missão dos Vaishnavas avançados não é de convencer o mundo que nós somos diferentes, mas exatamente o contrário, de convencer o mundo que todos nós, todos os seres vivos, estamos eternamente e intimamente ligados, porque todos somos filhos de Krishna. Em última instância, a missão da ISKCON não é de convencer o mundo que somos diferentes, mas de convencer o mundo que todo mundo é igualmente um filho de Krishna. E por isso Krishna diz que unicamente reconhecendo que todas as almas são iguais, que você pode alcançar devoção avançada. Samak sarveshu bhuteshu mad bhaktin labate param. Você alcança parabhakti, bhakti avançada, bhakti suprema, unicamente quando você pode, de forma genuína, reconhecer a igualdade profunda de todo o ser vivo. Então, o Vaishnava avançado, o pregador, está sempre procurando a maneira de baixar os muros, de baixar a separação entre os Vaishnavas e as outras almas. Sem, como se diz, arriscar sua vida espiritual, a vida espiritual do pregador, obviamente. Então, Prabhupada, obviamente, um mestre dessa técnica. Temos que lembrar, como se diz no Brasil, você não deve mexer com o time que está ganhando. Às vezes, eu acho que, entre muitos, é mais um time que está perdendo, não mexe. Isso parece ser agora mais nossa estratégia internacional, mas temos que lembrar que Prabhupada veio aos Estados Unidos e ao mundo, mas se falamos do Ocidente, Europa Ocidental, Estados Unidos, Austrália, Prabhupada veio durante ele entrou por uma janela histórica. Ele experimentou o Ocidente num momento completamente, como se diz em português, anômalo. Tá? Não, anômalo, entende? Anômalo, anomalous. Anormal. Anômalo é outra palavra para quem está querendo mostrar seu vocabulário. Então, é importante lembrar que, num sentido muito sério, Prabhupada nunca viu o Ocidente sob condições normais. Antes de Prabhupada chegar, antes do ano 66, 67, o Ocidente era outro mundo que Prabhupada nunca viu. E logo depois da partida de Prabhupada, mesmo 76, 77, o Ocidente voltava ao assim chamado normal. Claro que o Ocidente está mudando rapidamente, sabemos, e o mundo está mudando, mas ainda assim, Prabhupada nunca viu esse mundo normal. Inclusive, eu falei com um irmão espiritual meu, que é um líder do movimento que está supervisionando os arquivos assim, das iniciações de Prabhupada. E ele mostra, assim, objetivamente, que o movimento, a ISKCON, alcançou seu, como diz em português, auge, ponto mais elevado, mais ou menos 70... Hã? Ápice. Sim. Ápice. Isso. Sim. Ponto mais alto, em termos de números de devotos novos, iniciações,
mais ou menos chegou a ser o, como se diz, Planalto, mais ou menos em 74, 75. E já por 75 começava um declínio bem suave que depois se acelerou, depois de Prabhupada. Porque esse, primeiro que, digamos, o crescimento começou a parar, começou assim a frear, e depois começou um declínio que corresponde exatamente corresponde a um declínio no Ocidente, ao interesse sério no misticismo oriental. Então, nos anos 60, 70, os Beatles queriam saber de yoga, e todo mundo era uma super moda, que acabou. Então, Prabhupada seguia essa filosofia, mesmo como eu mostrei muito claramente em tantos ensaios, que Prabhupada dizia que, por exemplo, roupa é uma coisa morta, que a gente não quer saber disso, mas Prabhupada viu claramente que nosso time ganhava. Que durante o tempo de Prabhupada, e já por 76, Prabhupada começou a restringir suas visitas ao Ocidente por problemas de saúde. Em 77 quase não foi. Então, exatamente no momento em que o crescimento da ISKCON mais ou menos parou e entrou num declínio suave no início, que Prabhupada nem ia ao Ocidente, então Prabhupada só via uma explosão Hare Krishna. Ele viajava, quando chegava em Londres, Nova York, Los Angeles, ou mesmo México, ou Sydney, Austrália, que só via centenas de devotos novos, o movimento crescendo, explodindo. Então, Prabhupada disse, então, vocês estão fazendo de certa maneira. Prabhupada disse, se você presta atenção às palavras de Prabhupada, Prabhupada dizia que eu nunca exigi um certo estilo, mas vocês queriam fazer, está funcionando como nada, estamos crescendo como nada, então faça assim. E como eu mostrei em outro artigo que escrevi, que eu chamei Pensamento sobre Desviação, algo assim, eu mostrei claramente que a preocupação principal de Prabhupada era que seus discípulos sofressem um relapso e outra vez se tornassem hippie. Porque quando Prabhupada veio aos Estados Unidos e Europa também, às vezes até pior na Europa, ele ficou realmente chocado pelo grau de decadência, de degradação em nome do hippieismo, em termos de a sujeira, o fedor, a promiscuidade, as drogas, a loucura clínica. Prabhupada realmente, para Prabhupada, é uma coisa trágica. Prabhupada fala, se você pesquisa em Vedabase, Prabhupada falava disso, sobre a tragédia, que era difícil acreditar que pessoas de boas famílias, com todas as coisas materiais que os indianos estavam se matando para obter, estavam assim escolhendo uma vida degradada, de loucura, de sujeira, de degradação. E Prabhupada tinha medo, porque sabemos que quando uma pessoa às vezes sai da consciência de Krishna, volta ao ponto onde ele deixou a vida material. Então Prabhupada tinha um medo racional que seus discípulos voltassem a essa vida trágica e degradada, e por isso podemos observar, por exemplo, Prabhupada aprovou em centenas de quadros, assim, pinturas, para isso com sábios e grandes reis com cabelo longo. Mas uma vez que na era moderna esse cabelo longo era estilo dos hippies, ele proibia. Embora ele aprovava a mesma coisa em 100 quadros pintados por seus discípulos.
para grandes yogis, rishis, sábios, reis. Então, Prabhupada era muito pragmático e tinha medo. Prabhupada tinha muito medo que nós fôssemos confundidos com os hippies na mente pública. Então, por isso, se fazemos um estudo sério de Prabhupada, porque realmente, se posso falar a verdade, sem ser crucificado por alguns santos, hoje em dia eu sinto-me um pouco só, no sentido que eu lembro muito bem quem é Prabhupada, e o espírito de Prabhupada, a consciência e a dinâmica de Prabhupada. E, francamente, pelo menos neste país onde estou agora, eu sinto saudade disso. Porque tem outro espírito, outra consciência, em muitos sentidos. Claro que tem ainda os grandes santos, como Chandramukha Swami, que estão pregando com esse mesmo espírito, mas viajando assim, na Europa, nos Estados Unidos, outros lugares, onde foi? Realmente eu sinto uma grande saudade. Eu quero viver e trabalhar dentro de um movimento que realmente está refletindo o Prabhupada. Não que simplesmente fala de Prabhupada e honra Prabhupada com cerimônias e palavras nobres, mas esquece o espírito de Prabhupada de simplesmente fazer o que você tem que fazer para lograr, para salvar este mundo. Como Prabhupada, o famoso exemplo de Prabhupada que Prabhupada deu antes de vir ao Ocidente, que ele dá no significado do Bhagavatam, que quando para usar uma palavra um pouco engraçada em inglês, os internados de uma casa, ou quando as pessoas que estão numa casa, né, os vizinhos, quando tem fogo na casa, você vai lá e mesmo que você não fala a língua dos vizinhos, você se faz entender. Você se faz entender pela urgência do assunto. Então, será que estamos nos fazendo entender? Por nossa linguagem corpórea? Por nossa apresentação? Quem está entendendo? Quem está vendo além da curiosidade dos Krishnas, Hares? Quem está realmente entendendo? Por exemplo, agora no Brasil, o Brasil já por ano está atravessando um tipo de crise política, que também um tipo de crise cultural, num sentido positivo. Eu vejo toda essa perturbação no Brasil, em último instante, como algo positivo, que o povo está se despertando, está cobrando, está exigindo um bom governo. Então, como sinal histórico, eu acho que tem, apesar do caos e apesar do problema, tem uma parte positiva. Mas agora, nesse momento no Brasil, que tem tanto debate público sobre que tipo de país queremos e como é que este país deve ser governado. Porque agora no Brasil é um momento de muito debate público. E será que nós temos uma voz nessa conversa? Será que o povo brasileiro está querendo saber o nosso parecer? Duvido. Isso seria uma boa definição da relevância. Que é onde, como se diz na América, que onde a borracha pega na pista.
quer dizer que chegando ao ponto mesmo, né? Onde a borracha pega na pista, que where the rubber meets the road. Que eu acho que uma boa maneira de medir a relevância de qualquer movimento religioso, cultural, social, política, é se o povo está querendo saber o que esse grupo pensa. Cadê nossa voz? Será que estamos sentados na mesa do grande debate nacional do Brasil? Será que temos uma cadeira na mesa? Ou não? É por isso, eu acho que agora, no dia do aparecimento de Prabhupada, que eu sempre digo, assim, é que é um momento de ser honesto, não só de... É momento de realmente ter um pouco de introspecção coletiva, bem honesta, sem brincar, sem fingir, sem se perder no oceano de autocongratulação, como estamos vendo nos eventos de ISKCON 50. Momento de honestidade, é um momento em que o momento exige uma honestidade coletiva extrema. Então, nesse espírito, uma vez que eu sou agitador profissional, mas nesse espírito, sim, espero que nós possamos chegar à altura necessária para sermos dignos de nos chamar seguidores de Prabhupada. Então, tudo bem? Eu acho que tem um cliente hoje, né? Que vai ser iniciado. Chandramukha Swami, qualquer outra coisa que esqueci? Pode falar um pouco mais alto? É muito inspirador ouvir todo esse conceito de universalismo, né, que o senhor apresentou. Eu, pessoalmente, vou assistir mais algumas vezes essa palestra do senhor e queria fazer um comentário sobre os candidatos a cisnes, entendeu? Candidatos a... Hansa. Hansa a cisne. Os pré-cisnes. Eu acho que todos nós devemos almejar essa posição. Srila Prabhupada espera isso, né? Nosso movimento é um movimento de devotos puros, né? Prabhupada disse que a ISKCON é uma sociedade de devotos puros. E eu me lembro também que Prabhupada, glorificando a fruta manga, disse que a manga é a rainha das mangas. Mesmo a manga verde, ela é uma manga. E quando ela se tornar madura, vai ser uma manga madura, né? Então é importante que o devoto, mesmo no início da vida espiritual dele, mesmo um bhakta, um iniciante, já aprenda, já tenha essa visão. Obviamente não podemos imitar, mas para seguir os passos, né, nesse caminho de Paramahansa, para nos tornarmos uma manga madura mais à frente. Se a gente for um giló, se formos um giló, agora não, lembra do giló? Giló amargo. Seremos um giló amadurecido, um giló GBC, e aí a coisa fica amarga, né?
Então é importante, eu achei muito importante essa colocação do senhor. No dia de hoje, eu acho que um seguidor de Srila Prabhupada, ele deve almejar ser um Paramahansa, um devoto puro. E como o senhor também colocou, curioso, às vezes um devoto muito neófito, ele inverte completamente o conceito de Uttama-adhikari. Uttama-adhikari, ele vê Krishna em tudo. O devoto neófito acha que um devoto puro é completamente fanático, só está fechado dentro do nosso círculo e não quer ouvir ninguém, não acha que ninguém pode nos ensinar nada. Esse conceito de não querer aprender com ninguém, isso acho que é um inimigo muito grande, essa divisão de nós e eles, né? Isso é o pior inimigo da propagação da consciência de Krishna. Por isso, quero parabenizar o senhor. Gostei muito da apresentação e vou ouvir várias vezes. Assim. Obrigado, tia. Obrigado a você. E só vou mais uma coisinha, que a última canção que George Harrison escreveu foi quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva. Qualquer caminho te leva lá, porque quando você não sabe para onde vai, então, eu acho muito importante o que você disse, que seus devotos, desde o princípio da sua educação espiritual, entendem que estão querendo crescer e avançar e progredir em direção ao ponto de poder se abrir a todos e ver a irmandade entre todas as almas, em vez de invertir isso, como você disse. Então, muito obrigado. Você agora, a iniciação, será? Vamos lá, cara. Bacta Bruno. Bacta Bruno. Cadê ele? Hare Krishna. Olha para cá. Vem aqui, tira aqui. Olha para cá. Tá? Deva, reverências. Hare Krishna. Krishna. E você, de onde é você? São Paulo. Da São Paulo? Muito bom. Então, a japa já foi cantada? Tá. Puxa Trai Maharaj cantou na gala. Que honra, Purusha Traya Swami. E agora, então, voto, como eu já expliquei tantas vezes, a palavra devoto, a origem significa uma pessoa que leva, uma pessoa que vive de voto, sob um voto. E a palavra voto é sânscrito vrata. Estou tirando o R, porque na história linguística existe uma tendência de eliminar grupos de consoantes. Então, vrata se torna voto. E no Bhagavatam é muito comum elogiar um Vaishnava, um santo, dizendo que ele é Dridha Vrata, muito firme nos votos. Então, Bruno, qual é o seu voto? Você promete fazer o quê? Não vou comer carne, nem peixe nem ovo. Não vou praticar sexo ilícito. Não vou praticar jogos de azar. Não vou me intoxicar. Muito bom. E a parte positiva? Faz no mínimo 16 voltas no dia. Sim, do Mahamantra, né? Tá bom, então, aceito. Seu nome será o nome de um grande sábio, Bhrigu Muni.
Brigu Muni Das e Chandramukh Swami pode explicar tudo sobre Brigu Muni depois. Então, a japa, alguém pode dar a japa para ele? Então, obrigado a todo mundo. Hare Krishna. Obrigado a todo mundo que está servindo a missão de Prabhupada. E estou feliz de ver todos vocês. E claro que Chandramukha Swami, uma vez ele pode, talvez ele pode contar para vocês quando nós dois tivemos uma boa realização do poder do Senhor Balaram descendo de uma montanha. Então, Hare Krishna, todo mundo, vou me despedir aqui e eu deixo vocês em boas mãos. Chandramukha Swami. Hare Krishna. Oh!